O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor. Neste 27º domingo do tempo comum, nós ouvimos esta liturgia belíssima, porque fala da família, mas palavras muito exigentes do Senhor Jesus, que já desde domingo passado vem falando a nós que devemos cortar tudo aquilo que vem do pecado. Se tua mão te leva a pecar, corta fora. É claro que a mão não peca sozinha, ela precisa da cabeça para comandá-la. E na nossa cabeça estão, também no nosso coração, estão as maiores fontes do pecado. É preciso cortar então a nossa imaginação, nossos pensamentos e cortar os nossos afetos ao pecado. E Jesus vai então iniciar agora uma série de respostas sobre os afetos relativos à relação entre homem e mulher, o matrimônio. Vão querer questionar Jesus sobre o divórcio, mas Jesus aproveita a oportunidade para não falar somente do divórcio, mas falar daquilo que é o fundamento, daquilo que está errado no divórcio. Jesus mesmo vai explicar para eles: o divórcio só foi instituído por Moisés, só foi aceito, tolerado por Moisés, não porque seja uma lei de Deus, não está nos 10 mandamentos, divorciai-vos uns aos outros. Não, lá nos 10 mandamentos está escrito: não cometerás adultério. Mas também o Senhor Deus não disse que quem cometesse adultério era para se separar do seu esposo, da sua esposa. Tem muita gente que tem esse mandamento aí, né? Quando no casamento é preciso haver a restauração das coisas. Claro que não se deve trair, mas se aconteceu isso, infelizmente, é preciso ter a coragem de perdoar. E o outro que fez a coisa errada, ter a coragem de voltar atrás e de assumir novamente a sua família. Então Jesus vai muito mais além, vai à fonte de tudo isso. Vocês ouviram, vocês sabem o que Deus disse desde o princípio na lei. Deus desde o princípio os fez homem e mulher, a criação de Deus. E nós ouvimos na primeira leitura o relato da criação, um dos relatos da criação, porque no outro relato vai dizer que o homem, o ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus, e homem e mulher Deus os criou. Neste relato aqui de hoje,
vai então o Senhor mostrar no Gênesis 2, a partir do versículo 18, que a mulher foi tirada do lado do homem. Ora, isso já mostra muita coisa. Primeiro, se a mulher foi tirada da mesma substância do homem, significa que ela não é inferior ao homem, significa que os dois são da mesma substância. É isso que a Sagrada Escritura está dizendo. Se a mulher foi tirada do homem, significa que ela não é um animal, porque Deus fez desfilar na frente de Adão todos os animais. Então Deus deu para Adão uma capacidade que o homem tinha lá no paraíso e que perdeu por causa do pecado. O homem perdeu a capacidade da ciência, de saber das coisas sem precisar estudar nos livros. Adão tinha a ciência infusa. Ele sabia o nome dos animais, não é que ele inventou na cabeça dele, ele conseguia ver o animal e saber: aquele animal é um cavalo, é um cachorro, é uma anta, e tantos outros aí, as aves do céu, os animais selvagens, os animais domésticos, todos foram passando, mas nenhum animal satisfazia o desejo profundo de Adão, do homem, um desejo que está no ser humano, de ter alguém que lhe seja semelhante. No Gênesis também o Senhor diz que não é bom que o homem esteja só, não é bom o ser humano sozinho. Isso é que está dentro de nós, nós temos desejo do outro, das outras pessoas, precisamos estar com as outras pessoas. Então o Senhor Deus lhe dá um presente, lhe dá a mulher, e é um presente porque estamos falando aqui antes do pecado, como Deus quis que fosse. O homem recebe a mulher como um presente. Agora sim, encontrei uma auxiliar semelhante a mim, que não é como os animais. Por isso, o homem é mais do que os animais. O homem não é só um ser biológico, o ser humano não é só para satisfazer as suas necessidades biológicas, como o sexo, os prazeres, a comida, a bebida. Não, o ser humano, ele é mais, ele é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos corpo e alma desde a criação. E mesmo depois do pecado, nós temos a mesma dignidade, mas agora tudo bagunçado. Agora, depois que o pecado entrou no mundo, então a sujeira está no meio de nós, e também no meio da união do homem e da mulher. Então aí vem as perversões, as traições, os adultérios e as uniões entre o homem e a mulher. Algumas são boas, outras não. Tem algumas intenções boas, outras não. Estou dizendo aqui antes de nosso Senhor Jesus Cristo chegar, porque Jesus, vendo esta bagunça e vendo que Deus tinha feito homem e mulher, não é como hoje na nossa sociedade, tudo é permitido, parece que o pecado está mais elevado, tem mais poder. Então vem as falsas ideologias, a ideologia de gênero, dizer que há uma bagunça na criação, de que a pessoa tem um corpo de homem e uma alma de mulher. Mas que ideia é essa? O ser humano não está separado, dicotomizado, o corpo e a alma não estão separados, nós somos um ser só. Agora, se a pessoa tem desejos desordenados, desejos pelo mesmo sexo, isso não foi o que Deus quis. Deus não quis que fosse assim desde o princípio, mas foi o pecado quem colocou na humanidade as coisas desordenadas. O pecado do próprio ser humano, as nossas más opções, porque nós fugimos de Deus. Então fica esta bagunça na casa que Deus criou, que somos os seres humanos. Assim então, nosso Senhor viu que tudo isso tinha acontecido, e ainda acontece, que o pecado original havia dado essa bagunça. E o problema não é só o divórcio, por isso que Jesus vai até as raízes da criação. Então Jesus vai dizer: foi por causa da dureza do vosso coração. E desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão
uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Olha, Jesus já nos dá uma grande explicação aqui do papel do homem e da mulher como Deus quis. O homem é diferente da mulher. E por que não é a mulher que deixa o pai e a mãe e vai se unir ao seu marido? Porque desde a criação Deus nos fez os homens para deixarmos a casa do pai e da mãe. Ou seja, os homens têm que deixar de ser moleques. Os homens têm que se tornar homens. Os homens precisam crescer. Por que nós estamos com essa falta de masculinidade na nossa sociedade? Por que nós não temos pais que representam mesmo a figura paterna? Alguns sim, né? Me desculpem os que são, mas nós temos uma falta muito grande da figura paterna, da figura masculina. E por quê? Porque os homens perderam a sua essência. São sempre aqueles meninões cuidados pela mãe. A mãe faz tudo, tira até o sapato do pé, coloca a comida no prato. E você acha que um rapaz assim pode sair da casa do seu pai e da sua mãe para assumir a sua família? Muitos pensam que vão sair da casa da família somente para ter uma mulher que possa lhe satisfazer os prazeres sexuais. Sinto muito dizer isso, mas é a realidade da nossa vida cotidiana que a gente vê. Muitos pensam que o casamento é isso, e o casamento não é isso, nem o casamento lá antes de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus nem chegou ainda na parte dele aqui. Ele está dizendo do princípio. O homem tem que deixar de ser moleque para se tornar um homem. Para poder namorar, para poder casar, ele tem que deixar de ser um menino, tem que deixar de depender dos pais. Agora, pai, mãe, eu já trabalho, eu já tenho a minha responsabilidade, ou pelo menos eu já tenho planos futuros de como eu vou sustentar a minha família. Sim, o homem deve prover o sustento para a sua casa. Claro que hoje as mulheres ajudam também, mas a mulher deve ser uma ajuda, não deve ser o principal na casa. O homem tem sim essa responsabilidade de levar o sustento para a sua casa. Agora, se vai ser um eterno meninão, então a esposa vai ser a escrava sexual desse tipo de homem, os filhos vão ser os criados dele, os empregados dele, quando tem filhos, porque muitos nem querem ter, e também esse homem vai ser o filhão da sua esposa, um filho grande, manhoso, que tem que ser cuidado por ela. E isso não é o que Deus fez, o que Deus criou. E o homem vai lá na casa da mulher e ele vai pedir a mão da mulher em casamento. Sim, isso ainda é válido, porque isso era desde o princípio. Não é ser retrógrado, é só ter os mesmos valores humanos que nós precisávamos ter. E estou falando somente de humanidade, isso para qualquer religião. Além disso, eles vão se unir e formar uma só carne. E a palavra carne aqui na Bíblia significa corpo e alma. É a palavra grega que quer dizer corpo e alma unidos. Não é o amor carnal somente. O amor carnal, o amor pecaminoso que valoriza somente o biológico, não. Nós precisamos, além disso, valorizar o corpo e a alma. Por isso que um rapaz não pode sair por aí tendo relações com a sua namorada, porque ele ainda não se uniu na alma com ela. E como é que quer se unir no corpo? Que nem sustenta a vida desta moça. Como é que ele quer unir-se no corpo se ele ainda não se uniu na alma com ela? Então, primeiro o matrimônio se unindo no corpo, assumindo as responsabilidades todas da vida da mulher, para depois também ter o direito, um direito sobre o corpo do outro. E então, Jesus nos faz uma novidade, naquilo que Deus já tinha feito e abençoado. A única bênção que Deus não tirou do paraíso, depois que os homens saíram do paraíso, Deus não tirou a bênção do matrimônio, porque mesmo as pessoas não se amando, mesmo pessoas que se odeiam, se elas têm uma relação, elas podem ter filhos. A bênção dos filhos, a bênção da vida, continua no ser humano. Não fosse assim, essa misericórdia de Deus, nós nem existiríamos, pararíamos lá em Caim e Abel. O pecado já estava ali, se Deus tivesse tirado essa bênção da vida dos seres humanos. Então,
Jesus coloca a sua sentença, que vai criar o sacramento do matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separe. Deus vai unir este casal que resolveu naturalmente se unir. Então, um casal de cristãos, de católicos batizados, precisa estar unidos por Deus, senão eles vivem uma contradição. Foram salvos por Jesus no seu batismo, vivem a sua fé e não se casam na igreja, não têm o sacramento do matrimônio. Não existe uma união assim. Então é uma união pecaminosa, é uma fornicação. Não estão unidos em alma, também não podem estar unidos no corpo. Assim então Jesus nos dá este precioso sacramento. E o sacramento, meus irmãos, nós sabemos, o sacramento é um sinal sensível de uma realidade invisível. Qual a realidade invisível que o sacramento do matrimônio mostra? A realidade da união de Cristo com a sua igreja. E São Paulo vai nos falar isso na carta aos Efésios, a união de Cristo e com a sua igreja, com todos nós. É isso que o matrimônio representa. E qual que é a parte sensível, a parte visível, palpável deste amor de Cristo pela sua igreja? É um homem e uma mulher que se unem em sacramento, em matrimônio. Eles são aquilo que deve ser a união de Cristo com a sua igreja. E é isso que deve ser a meta dos casamentos. Pode esquecer qualquer outro curso, qualquer outra dificuldade que tenham, qualquer psicologia, tudo fica por água abaixo. Somente pensar na união de Cristo com a igreja. O esposo é o Cristo, a esposa é a igreja. Como é que a igreja deve se comportar? Assim deve se comportar a esposa. Como é que Cristo se comporta? Assim deve se comportar o esposo, o homem. Pense no Cristo, os homens, e pense na igreja, as mulheres. Assim terão uma boa meditação para toda a vida, para fazer também o seu exame de consciência. Assim então, meus irmãos, vamos pedir a Deus a graça sobre nossas famílias, para que nós continuemos com nossos valores eternos. O que Deus uniu, o homem não separe. Vamos rezar pelas famílias que acabaram passando pelo divórcio, pelas separações, que tudo isso possa tocar os seus corações e que as pessoas não vivam mais no pecado, que elas cortem o pecado fora, que as pessoas não andem no adultério, em novas uniões, buscando novos casamentos, que para Deus é um só. O sacramento só se desfaz com a morte de um dos dois, porque o amor vai além da morte. Que Deus nos dê a graça de aceitarmos a sua palavra e vivermos o amor, a comunhão entre nós. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.